É impressionante o quanto Arthur Lira está desesperado com a perda de poder. Mas ele tá certo, porque ele pode ficar sem mandato em 2027. Lira, na minha opinião, é o político mais desesperado em Brasília. Mais até do que o próprio Bolsonaro, que tá na iminência de ser preso. Porque o Lira sabe que ele corre um sério risco de ficar sem mandato em 2027. E ele depende muito da sucessão dele na Câmara dos Deputados. E ele precisa demonstrar poder, porque se ele não demonstrar poder, ele perde a influência que ele tem em Maceió, sendo traído pelo prefeito local. E aí, pessoal, com essa traição, já era para o Arthur Lira. Ele está simplesmente esfarelando enquanto político. Mas qual a sua opinião sobre os desesperados em Brasília? Quem é o mais desesperado? Lira ou Bolsonaro? Lira vai fazer o seu sucessor ou não? O que você acha do Arthur Lira? Você quer que ele se lasque? Então like no vídeo e, claro, se inscreva no canal. A entrevista que o Arthur Lira concedeu ao O Globo, uma entrevista exclusiva, mostra, na minha opinião, um político completamente desesperado com a iminência do seu fim. Porque Lira, ele se colocou, né, pelo menos foi colocado, como sendo o político mais poderoso da história da Câmara dos Deputados. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados mais forte da história, mais até mesmo do que o Eduardo Cunha. Isso traz bônus e isso traz os seus ônus. Lira agora está morrendo de medo de cair no vale do esquecimento, como caiu o Rodrigo Maia. E ele tem uma pretensão de virar senador em 2026. Sendo vitorioso na campanha municipal, quando duas candidaturas vão ser votadas e sairão vencedoras. Só que ao mesmo tempo, o Lira pode ficar sem mandato se ele for derrotado. E existe essa possibilidade de Lira ser derrotado no Senado. E aí, se Lira disputar o Senado, ele pode ficar sem mandato. Ou ele vai ter que depois ser novamente deputado. Seria uma grande humilhação. Por isso que no Globo, o Lira, ele demonstra que toda a sucessão dele vai passar por ele. O candidato vai ser um candidato dele, Lira, em acordo com o governo. Por que ele teme perder esse poder da caneta? Porque se você tem visto, o Alagoas está despejando muitas emendas, está recebendo muitas emendas por conta da presidência do Arthur Lira. E ele não quer perder esse poder. E ele, depois de deixar a Câmara dos Deputados, ele vai ficar dependente de Maceió. A presidência da Câmara vai ficar dependendo de Maceió, onde está havendo uma articulação para uma traição iminente. Por isso que ele fica falando desses acordos e acertos para a sua sucessão. Para vocês terem uma ideia, o Lira falou o seguinte: todos os três candidatos à minha sucessão, o Elmar Nascimento, o Antônio Brito e o Marcos Pereira, são pessoas muito, e ele usou isso, muito ligadas a mim. Ou seja, independentemente de quem for, se for o Elmar Nascimento, que é o meu preferido, se for o Antônio Brito, que é o preferido do governo, ou o Marcos Pereira, eu vou ter influência. E ele está trabalhando para que haja um nome de consenso dele com o governo. O que o Lira está dizendo é o seguinte: não vai dar para o governo lançar o nome da cartola ou tirar um nome da manga para poder me enfrentar e me derrotar. Independentemente de quem for o futuro presidente da Câmara, eu vou ter certa influência sobre ele. E ele vai articular para continuar mandando as emendas para Alagoas, para não perder o apoio em Maceió. O que o Lira está fazendo? Como o mandato dele tá para terminar, ele quer passar que mesmo sem o grande poder da caneta, ele ainda vai ter um poder. Então existe em torno dele alguma perspectiva de poder. Porque ele não quer ser traído em Maceió. Essa é a grande questão. O problema do Lira é que, segundo informações da revista Veja, há nos bastidores um movimento silencioso de insatisfeitos. Deputados que estão fazendo cobranças ao Arthur Lira, aumentando ali o seu poder de barganha, claro, tudo em troca de emendas, para evitar traições e votos na sucessão. Existem muitos deputados que estão insatisfeitos com o Arthur Lira, e ele sabe que ele vai ser traído. Porque ao longo desses 4 anos, como presidente da Câmara, Lira governou de modo meio que ditatorial, criou insatisfeitos e tem uma base frágil.
Por isso ele quer antecipar e irá antecipar a escolha do futuro presidente da Câmara para agosto, ou seja, daqui a poucas semanas. Por quê? Porque ele quer ajustar os insatisfeitos e mostrar o seguinte: eu tenho força. E por que ele quer mostrar que ele tem força? Porque ele quer mostrar pro JHC, que é o prefeito de Maceió, que ele não vai ser traído. Porque sem a presidência da Câmara, o Lira vai precisar e vai ficar muito dependente de Maceió, que é a capital de Alagoas. Em Maceió, o prefeito é o João Henrique Caldas, o JHC, aliado do Lira, pelo menos por enquanto. JHC vai ser vitorioso agora na campanha municipal. O Lira queria o vice do JHC. O JHC deu uma banana pro Lira e quer fechar com o Rodrigo Cunha, que é senador. Por quê? Porque quando o Rodrigo Cunha deixar o Senado, quem vai assumir a cadeira do Rodrigo Cunha é a dona Eudócia Caldas, mãe do JHC. E aí, o Renan Calheiros já fez o seguinte aceno para o JHC: eu vou fazer uma casadinha com a sua mãe aqui no Senado. Beleza? Por quê? Porque o Renan quer forçar a saída do Rodrigo Cunha para ser o vice do JHC, rompendo a parceria do JHC com o Arthur Lira. E não muda nada pro JHC, porque o Arthur Lira é o nome mais rejeitado na capital. Ele é mais rejeitado do que Bolsonaro, do que Lula, do que o Paulo Dantas, governador local, do que o Renan Filho, que é ministro dos Transportes e filho do Renan Calheiros, do que todo mundo. Então não teria problemas para o JHC trair o Arthur Lira. Porque o que o Renan Calheiros quer fazer? O Renan Calheiros quer empurrar o JHC para disputar o Senado. Mas o Renan vai disputar o Senado? Vai. Só que o Renan vai disputar o Senado junto com o JHC e junto com o Lira. E o Lira, sem o poder da caneta na presidência da Câmara dos Deputados, ele vai estar em desvantagem contra o JHC, porque o JHC é um prefeito bem avaliado, vai vencer no primeiro turno em Maceió. Então nessa disputa, você tem o Renan Calheiros, que é senador, é alguém influente em Alagoas, é senador desde 1995, tem o filho dele, que é o Renan Filho, ministro dos Transportes, foi governador de Alagoas durante muito tempo, muito bem votado e cotado para ser vice do Lula. Depois você vai ter o JHC, que é prefeito de Maceió, uma cidade que tem muitos votantes, é um prefeito bem avaliado, para disputar o Senado. Então o Renan e o JHC vão ter força suficiente para esmagarem o Arthur Lira, que não vai ter nada, vai ser um deputado. Esse é o medo e esse é o objetivo do Renan, porque ele não quer que o JHC dispute o governo, porque se o JHC disputar o governo, quem vai ter que disputar o governo para vencer o JHC é o Renan Filho, e o Renan Calheiros quer o Renan Filho como vice do Lula em 2026. Essa é a jogada, e por isso o Lira pode ficar sem mandato se ele quiser peitar o Renan e o JHC em desvantagem, ele Lira, para 2026. Por isso toda a articulação, por isso toda a força que o Arthur Lira tá querendo demonstrar e todo o desespero dele. Agora você começa a entender? E o Lira, nessa entrevista ao Globo, ele deu uma cutucada no Senado, claro, porque ele tá levando um monte de lapada do Rodrigo Pacheco. E também do próprio Renan. Porque o Lira falou o seguinte: na Câmara, nós não vamos escolher um nome, nós vamos escolher um perfil de candidato para a minha sucessão. Qual é o perfil? O perfil que o beneficia, óbvio. Aí ele falou, diferentemente do Senado, que é um nome. Ó, agora vai eu, depois vai você. Beleza, beleza. E tá tudo bem, na Câmara não vai ter isso. Por quê? Porque o Senado, você vai ter agora o Rodrigo Pacheco, é o atual presidente do Senado. E no futuro, em 2025, quem vai ser o vitorioso? O Davi Alcolumbre, já está certo. O problema é que o Davi Alcolumbre é do União Brasil. E há um incômodo de você ter a Câmara e o Senado comandados pelo mesmo partido. E o partido do Omar Nascimento, que é o preferido do Arthur Lira, é o próprio União Brasil. Então, com o favoritismo do Davi Alcolumbre lá no Senado pulsando, isso enfraquece o Omar Nascimento na Câmara dos Deputados e as pretensões do Arthur Lira. O Lira falou, pode ser os dois, contanto que o Davi Alcolumbre saia do União Brasil. Existe essa especulação que ele possa ir para o PSD. Mas até o momento não tem nada definido. E isso, claro, cria problemas para a sucessão do Elmar Nascimento. Por isso que ele está atacando o Senado. E nós sabemos também, segundo informações da Bela Megali, que já existe um acordo do Renan Calheiros com o Davi Alcolumbre. O seguinte, Davi, eu apoio você, não vou lançar candidatura para causar constrangimento. Mas, em 2027, eu quero ser presidente do Senado. Porque o meu filho vai ser vice-presidente da República. Então o Renan, ele já está construindo todo esse caminho, porque ele quer ser presidente do Senado com o Renanzinho como vice.
E para o Renanzinho ser vice, o JHC não pode disputar o governo do estado. Ele tem que ir pro Senado. Então o Renan faz essas articulações, pensando já em 2027, dele como presidente da Câmara, com o Renanzinho como vice. Isso ferra o Arthur Lira. Por isso que o Arthur Lira já começa a criticar também o Senado. Ah, os caras fazem acordos pela sucessão, agora vai eu, depois vai você. Esse é o jogo. Eu particularmente adoro. Eu quero mais é que o Renan e o Arthur Lira continuem se matando. Porque politicamente, pra mim, eu me divirto horrores. Vocês conseguem ver nos vídeos, né? Os vídeos que eu mais gosto de fazer são esses dos embates do Lira com o Renan. Óbvio, óbvio, porque isso é política na veia e eu gosto disso. Se você gosta, também coloque nos comentários.